Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 12. A Palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio, explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não espei, igualmente, a doloroso desastre. Mas como? Indaguei, interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado que sincero, e foi o que me aconteceu. Comentários. Agora, aqui, somos apresentados a Monteiro, um personagem com vasta experiência no espiritismo. Ele expressa a percepção de que as lições do centro de mensageiros são inesgotáveis e sempre novas, sugerindo que as bênçãos do espiritismo podem ter chegado cedo demais para a humanidade, embora sua fé no Pai o impeça de concluir isso. Belarmino endossa a experiência de Monteiro, que então compartilha seu próprio passado de andar às tontas nas semeaduras terrestres. Ele admite que, como muitos, sucumbiu às exigências dos sentidos e à influência do meio, resultando em um doloroso desastre. Ao ser questionado sobre o que aconteceu, Monteiro explica que a abundância de fenômenos e singularidades mediúnicas pode enganar doutrinadores que priorizam o raciocínio sobre o sentimento. Ele reconhece que o vício intelectual o desviou, revelando que seu entusiasmo superou sua sinceridade. Destaca assim a importância do equilíbrio entre razão e sentimento na doutrina espírita, alertando sobre os perigos do intelectualismo excessivo e da influência do meio nas experiências mediúnicas. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na jornada de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia-se de contente. Enorme entusiasmo instalara-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros a psicografia e a incorporação, e tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencantados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas lições decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a extensão da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada.
Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-las com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-as depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores me desorientou por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Comentários. Destacamos aqui os seguintes pontos. Missão de entendimento espiritual. Monteiro esclarece que, assim como outros espíritos, partiu de nosso lar com o objetivo de auxiliar companheiros encarnados e desencarnados, não para provocar fenômenos mediúnicos, mas para colaborar em suas jornadas espirituais. Entusiasmo inicial e desvio. No início da tarefa, Monteiro sentiu uma alegria imensa e um grande entusiasmo. Contava com o auxílio de sua mãe, que era sua orientadora devotada. Ele tinha sob seu controle direto médiums de efeitos físicos, psicografia e incorporação, e o fascínio pelas manifestações do invisível era tão grande que o distraiu da essência moral da doutrina. Rotina e postura nas reuniões mediúnicas. Monteiro participava assiduamente de 4 reuniões mediúnicas semanais. Ele confessa que sentiu uma volúpia em lidar com desencarnados de condição inferior. Sua abordagem era de longas dissertações decoradas. Aos sofredores, ele atribuía a culpa pelo próprio padecimento. Aos embusteiros, destacava a gravidade da mentira. Ardor nos casos de obsessão. Ele se dedicava com paixão aos casos de obsessão, buscando reduzir a zero os obsessores cruéis através de argumentações pesadas. Pretensão de superioridade. Monteiro revela uma característica preocupante: a dominação que pretendia exercer sobre sacerdotes católicos desencarnados que, segundo ele, ignoravam as verdades divinas. Ele chegava a estudar as Escrituras, não para meditar, mas para mastigá-las a seu bel prazer e depois bolsá-las aos espíritos perturbados nas sessões com uma ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Desorientação. Pelo apego às manifestações mediúnicas exteriores, o desorientou completamente. Ele se via como alguém que acendia luzes para os outros, mas preferia trilhar caminhos escuros, esquecendo-se de si mesmo. Reconhecimento da cegueira espiritual. Somente após seu retorno a nosso lar é que Monteiro conseguiu compreender a extensão de sua própria cegueira espiritual e a forma como se desviou de sua verdadeira missão. Sendo assim, Monteiro narra uma experiência de serviço espiritual que, apesar de bem intencionada em seu início, se viu comprometida por seu ego, seu apego às manifestações externas e sua pretensão de superioridade intelectual, resultando num desvio da essência moral da doutrina e na negligência de seu próprio crescimento espiritual. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua, concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis.
Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Comentários. Aqui observamos a hipocrisia e a cegueira espiritual de Monteiro, um personagem que, apesar de se dedicar à doutrinação espírita sobre paciência, amor e caridade, agia de forma completamente oposta em sua vida cotidiana. Dupla personalidade. Monteiro é retratado como alguém que pregava valores elevados como paciência, serenidade, amor ao próximo e doçura, aceitação do sofrimento em suas atividades doutrinárias espíritas, mas que, na prática, revelava uma personalidade inflexível, impaciente, intolerante e implacável. Contraste entre discurso e ação. Nas reuniões doutrinárias, exigia paciência dos desencarnados, mas repreendia crianças brincando na rua e senhoras humildes com crianças chorando. Concitava a serenidade, mas demonstrava irritação com pequenas perturbações. No comércio, era inflexível e implacável com seus devedores, protestando promissórias e perseguindo clientes em atraso, sem demonstrar compaixão ou oferecer prazos, mesmo diante de pedidos de proteção e desculpas. No escritório, passava os dias tramando como perseguir os clientes, com preocupações e observações não sempre muito retas. À noite, ia ensinar o amor aos semelhantes e a exaltar o sofrimento como caminho para Deus, contradizendo suas ações diurnas. Cegueira espiritual. Monteiro estava cego, incapaz de perceber que a vida terrena é uma sessão permanente de aprendizado. Ele talhava o espiritismo a seu modo, buscando toda a proteção e garantia para si, enquanto oferecia valiosos conselhos ao próximo. Isso indica uma visão egocêntrica e superficial da doutrina. Foco nos fenômenos externos. Monteiro não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Sua atividade doutrinária se resumia a vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos e uma crítica rigorosa dos médiuns, em vez de uma vivência profunda e transformação interior dos ensinamentos. Ele estava mais preocupado com a intelectualização e o debate dos fenômenos do que com a aplicação prática dos princípios morais. Em essência, aqui fica exposta a triste realidade de um indivíduo que, embora envolvido com uma doutrina de elevação espiritual, falhava miseravelmente em incorporar seus preceitos em sua própria conduta, vivendo uma vida de contradições e hipocrisia. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo, singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas.
Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a consideração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia comandado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados. Comentários. Relata aqui sua experiência após desencarnação, marcada por um profundo arrependimento e tormento. Ele confessa que a doença, angina, o encontrou completamente alheio à realidade essencial. Após o desencarne, ele se sente como um demente necessitado de hospício, percebendo tardiamente que havia abusado das suas habilidades de oratória. Questiona a eficácia de ensinar sem dar o exemplo, de dirigir sem amor. Ao chegar ao plano espiritual, foi confrontado por entidades perigosas e revoltadas. Monteiro descreve um fenômeno singular. Sua mente buscava o auxílio divino, mas seu coração permanecia ligado a objetivos mundanos. Ele se viu cercado por seres malévolos que sarcasticamente repetiam frases de suas próprias sessões, aconselhando-o a ter serenidade, paciência e perdão, e questionando por que ele ainda não se desprendia do mundo mesmo após a morte. Monteiro sofreu intensamente com esse tormento, vociferando e gritando em vão. Somente quando seus sentimentos de apego à terra diminuíram, a intervenção de amigos o trouxe para onde ele está agora. Entretanto, mesmo após essa transição, seu espírito permaneceu revoltado e descontente, ainda questionando sua situação, pois acreditava ter dedicado sua vida a comandar sessões e esclarecer desencarnados. Temos aqui um relato comovente de um espírito que, apesar de ter tido uma missão de auxílio em vida, não conseguiu se desvencilhar dos apegos terrenos, enfrentando um período de grande sofrimento e autoquestionamento no pós-morte, evidenciando a importância da coerência entre a palavra e a ação. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Comentários. Percebam aqui que Monteiro expressa sua insatisfação e irritação com sua situação, buscando tratamento e, posteriormente, uma audiência com a ministra veneranda, a quem atribui sua oportunidade atual. Ele desejava explicações para suas frustrações pessoais. A ministra veneranda, apesar de ocupada, demonstra sua gentileza ao visitá-lo em seu tempo de descanso, em vez de agendar a audiência solicitada, considerada insensata. Durante 2 horas, desabafa suas lamentações e chora amargamente, enquanto veneranda o ouve com paciência evangélica e em silêncio expressivo, deixando-o esgotar-se em sua exposição.
Quando finalmente se cala, Veneranda revela a causa de sua derrota. Ele se dedicou ao espiritismo prático entre os homens, mas falhou em se interessar pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Jesus, nosso mestre. Após uma pausa e um momento de reflexão, Monteiro, comovido, afirma que sua atitude mudou muito desde então. Aturdido pela profundidade da lição, responde que está tentando compreender. Em resumo, descreve a busca de Monteiro por respostas para sua insatisfação, o desabafo com a ministra Veneranda e a revelação desta sobre a verdadeira natureza de sua derrota, que reside na falta de uma prática espiritual mais profunda e conectada a Jesus. A lição provoca uma mudança significativa em Monteiro. Analisando o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Nesse capítulo é narrado o testemunho de Monteiro, um amigo de Belarmino, que compartilha sua experiência com o espiritismo e os desafios de sua jornada espiritual. A história de Monteiro serve como uma profunda lição sobre os perigos da vaidade intelectual e da hipocrisia na prática espírita, contrastando o conhecimento teórico da doutrina com sua vivência moral. O capítulo se inicia com Monteiro, amigo de Belarmino, tomando a palavra. Ele expressa a sensação de que os ensinamentos do espiritismo podem ter chegado de forma prematura à humanidade, dada a dificuldade dos homens em compreendê-los e vivenciá-los verdadeiramente. Ele se apresenta como alguém com vasta experiência no assunto, uma experiência marcada por um doloroso fracasso pessoal. Monteiro revela que, assim como outros trabalhadores de nosso lar, ele partiu em uma missão de entendimento espiritual. Seu objetivo não era promover fenômenos, mas auxiliar encarnados e desencarnados. No entanto, ele se deixou seduzir pelo que chama de vício intelectual. Seu problema central era ter mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Ele se tornou um doutrinador fascinado pelo intercâmbio com o mundo invisível, focando excessivamente nos fenômenos, efeitos físicos, psicografia, incorporação e esquecendo da essência moral da doutrina. Suas atividades se tornaram um espetáculo de orgulho e vaidade. Ele sentia certa volúpia ao doutrinar espíritos inferiores, utilizava longas dissertações decoradas para humilhá-los, apontando suas culpas e ridicularizando suas falhas. Ele adorava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação, usando a lógica como uma arma, não como uma ferramenta de amor. Ele estudava as Escrituras não para meditar e aprender, mas para mastigá-las e usá-las como projéteis verbais contra espíritos perturbados, especialmente sacerdotes desencarnados, para afirmar sua suposta superioridade espiritual. A parte mais contundente do relato de Monteiro é a descrição de sua profunda hipocrisia. Enquanto nas sessões ele era um mestre da moral, em sua vida cotidiana, suas ações eram o oposto do que pregava. Paciência e serenidade. Após longas preleções sobre paciência aos espíritos, saía da sala para repreender asperamente as crianças que brincavam na rua. Da mesma forma, pedia serenidade aos desencarnados, mas repreendia com dureza as mães humildes cujos filhos doentes choravam durante a reunião. Amor e perdão. Em seu estabelecimento comercial, era um credor implacável. Não hesitava em protestar as promissórias de pequenos comerciantes em dificuldade, ignorando seus pedidos de prazo e ajuda. Passava o dia planejando como perseguir seus devedores. O egoísmo doutrinário. Ele moldava o espiritismo à sua conveniência, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Sua vida era uma demonstração de que ele acendia luzes para os outros, mas caminhava na escuridão, esquecendo de si mesmo. Ele não percebia que a própria existência na Terra é uma sessão permanente de aprendizado e prova. A morte o encontrou de forma abrupta, uma angina, completamente despreparado e distraído da realidade essencial. Seu pós-morte foi um reflexo direto de sua conduta. Ao chegar ao plano espiritual, foi cercado por entidades malévolas e revoltadas, provavelmente os mesmos espíritos que ele havia humilhado em suas sessões. Esses espíritos zombavam dele, repetindo as mesmas frases que ele usava.
Recomendavam-lhe serenidade, paciência e perdão. Era a lei de causa e efeito em ação, devolvendo-lhe suas próprias palavras vazias. Seu estado era de agonia. Seu raciocínio pedia a Deus, mas seu coração e sentimentos ainda estavam presos à matéria e aos objetivos inferiores. A cabeça buscava o céu, mas o coração estava colado à terra. Após um longo período de sofrimento, quando seu apego à matéria, amigos espirituais o resgataram e o levaram a Nosso Lar. Mesmo assim, seu orgulho persistia. Ele se sentia injustiçado e revoltado, acreditando que merecia tratamento melhor por ter comandado sessões e esclarecido os desencarnados. Em sua arrogância, exigiu uma audiência com a ministra Veneranda, que havia sido sua intercessora para a missão na Terra. Veneranda, com sua sabedoria e humildade, visitou-o em seu tempo de descanso. Monteiro, por 2 horas, despejou lamentações e chorou, queixando-se de sua situação. Veneranda ouviu tudo em silêncio, com paciência evangélica. Quando ele finalmente se calou, esperando palavras de consolo para seu ego ferido, ela lhe deu a lição transformadora que resume todo o capítulo. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Conclusão do capítulo. Essa frase, simples e direta, demoliu o castelo de autojustificativas de Monteiro. Ele compreendeu que havia se dedicado ao fenômeno e à teoria do espiritismo, o espiritismo prático junto dos homens, mas falhara completamente em vivenciar seus princípios morais e transformadores, a verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus. Monteiro conclui seu relato dizendo que desde aquele dia sua atitude mudou radicalmente. André Luiz, por sua vez, fica aturdido com a profundidade da lição, refletindo sobre a imensa diferença entre falar sobre o bem e verdadeiramente praticá-lo. A história de Monteiro é um alerta sobre os perigos do orgulho intelectual, da vaidade e da hipocrisia no caminho espiritual, ressaltando a importância da prática do amor e da moral evangélica acima da mera intelectualização e do fascínio pelos fenômenos mediúnicos. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.